Olá, boa tarde pro pessoal do Insta, boa tarde pro pessoal do Facebook, certo? Tudo bem? Vamos aguardar um pouquinho, todo mundo ser avisado dessa live de hoje, né? Então, vamos lá. Quem vai entrar aí pra gente conversar um pouquinho. Bom, e o tema de hoje no momento em que a gente está aí da atualidade, em que as crianças estão sem escola e os pais estão em casa, fazendo o papel dos professores de certa forma, né, atendendo às necessidades educacionais agora dos filhos em casa. Então esse tema é bastante apropriado, não é? E hoje a gente vai falar sobre a professora escondida na mamãe, né? Na mãe. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Sil Moraes, eu sou psicopedagoga e consteladora familiar. E quem quiser acompanhar o meu trabalho, tanto no Face como no YouTube ou no Instagram. Só no Instagram que está, eu estou diferente como Moraes Sil. E sempre Sil com 2 L's, tá bom? Tem gente já aí no Face, me dá um oizinho para eu ver quem está aí, né, ouvindo. Só me dá um oi para a gente poder sentir, né, quem está aí ao vivo. E a gente vai começar falando um pouquinho aí sobre essas identificações. Bertin trouxe, que é o Bert Hellinger, o criador das constelações familiares, ele trouxe para a gente uma contribuição imensa, e uma das quais a gente tem em relação às identificações. Ele coloca na questão desta identificação, a identificação que a gente tem com os tios, com avós, e a gente passa a ter uma memória, né, e a estar de forma inconsciente no lugar daqueles que a gente ama, ou daqueles que a gente nem conhece, né? Às vezes eu não conheci lá meu avô, minha avó, né? Não conheci meus antepassados, mas eu estou nesse campo de identificação. Então, como que funciona isso então, Sil? Como que eu estou no campo de identificação? Por isso que a gente muitas vezes não entende o que acontece com a gente. Você fala assim, nossa, isso tem um comportamento recorrente na minha vida, eu atuo desse jeito, eu não sei por que, da onde vem, né? Eu não fui criada assim, não sei por que eu tenho esse comportamento, eu não sei por que eu ajo desta forma. E aí, quando a gente olha dentro da constelação familiar, muitas vezes a gente está identificado com um parceiro do pai, da mãe, com o avô, e a gente olha e repete isso por gerações, essa identificação. Por isso que a gente pode observar que em algumas famílias a gente vê coisas recorrentes acontecendo, não é mesmo? Então, o pai atuou de uma forma, o vô, né, o tataravô e por aí vai. Então a gente vê que é uma grande linhagem de pessoas que têm o mesmo comportamento. Então a gente chama isso de identificações dentro da constelação familiar. E o que eu quero trazer para vocês hoje é uma questão não só de uma identificação neste aspecto, mas uma identificação do que a gente tem internamente como referência. Porque atuando como mãe, né, e aí agora auxiliando o filho em casa, a gente sente a necessidade de evocar, mesmo que seja de forma inconsciente, né, aquela professora que está dentro da gente. Não é? Nós somos feitos e desenvolvemos, melhor dizendo, nós nos desenvolvemos com todas as influências de todas as personalidades que passam na vida da gente. E a escola, a professora, a escola é o segundo sistema, maior sistema que a gente vivencia. Né? Nós temos o sistema da família e a gente tem o sistema escolar.
E esse sistema escolar, também é muito importante e significativo na nossa vida. É neste sistema escolar que também a gente aprende, a gente se descobre, a gente se percebe enquanto pessoa, porque que a gente está indo para um outro processo que não aquele aconchego da família, que não aquela estrutura que a gente tem da família. Né? Então, quando a gente vai para a escola, a estrutura do sistema escolar, ela tem uma referência muito similar à questão da estrutura que a gente tem na família. Né? Então, tem a direção, que tem as normas, que tem as regras, que faz um pouco essa energia masculina dentro da escola. A gente tem a professora, né? A gente tem os cuidadores. Então, são pessoas que vão ali também desenvolver alguns papéis que são importantes para o desenvolvimento infantil. E a gente agora em casa, como é que fica isso, né? Eu estava vendo agora no WhatsApp, recebi uma mensagem muito interessante, que o menininho fala assim, ele liga para a professora e fala, professora, aqui em casa, né, eu não estou indo para a escola. Ele até fica com a voz trêmula, ele não sabe muito bem como ele vai dizer aquilo para a professora. Mas em resumo da ópera, ele diz assim, professora, a minha mãe, ela quer dar um jeito de ser a professora. Né? Ele até usa um termo, eu não sei se eu vou lembrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês. Acho que eu não consigo colocar. Será que eu consigo colocar? Acho que eu não vou conseguir colocar para vocês a falinha dele, porque é muito bonitinho e vale a pena ouvir. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Não vou conseguir. Oi. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Será que eu vou conseguir colocar para vocês? Acho que não vou conseguir colocar. Não vou conseguir colocar. Mas depois, se for o caso, eu posto para vocês lá na página, porque vale a pena. É muito bonitinho de ver ele falando. E aí ele coloca assim, olha, mas eu não sou... a minha mãe, ela quer fazer igual você, mas a minha mãe, ela não consegue fazer igual a você. E ele usa o termo, puxa vida, eu não anotei o termo aqui, ele usa um termo muito bonitinho, com quem dizendo assim, a minha mãe, ela não é professora, então ela não sabe fazer igual professora. A minha mãe, ela é cozinheira, então minha mãe faz igual cozinheira, né? Ou seja, olha, ela não consegue ensinar como você ensina, porque ela é cozinheira, ela só faz coisas de cozinheira, não é? E ele tá todo ali preocupado e desesperado com essa falta da professora, porque é a mãe que está tentando ensinar ali. A gente normalmente, quando a gente tem lá, a criança está se alfabetizando e o pai ou a mãe vai ajudar a criança na escola, né? Oi, Valdemiro, seja bem-vindo. Né? Boa tarde. Então, quando a gente vai nesse desenvolvimento aí, ajudar a criança no processo de alfabetização dela, ela fala assim, mãe, você não ensina igual a minha professora. A minha professora ensina de outro jeito, ela não ensina assim. E fica bravos, né? As crianças ficam bravas com a gente porque a gente está tentando ensinar de uma outra forma. Não é? E qual é esse outro jeito que a gente ensina? A gente ensina, né, do jeito que nós aprendemos, muitas vezes através da nossa referência. Por isso que o tema da nossa live hoje é a professora escondida na mãe, porque essa referência, ela vem à tona. E às vezes a gente resgata uma referência que é um ponto importante que foi no nosso desenvolvimento. Por exemplo, no meu desenvolvimento eu tive uma professora
muito rígida, muito brava. Então, quando eu vou ensinar, eu também não tenho paciência, eu sou rígida, acabo sendo brava. Ou a minha mãe me ensinava com muito mais rigidez, com muito mais braveza, né? Ou eu consigo entender a dificuldade do meu filho, porque eu também passei pelas mesmas coisas, eu também tive as mesmas dificuldades. Então, eu sei o quanto é difícil não conseguir escrever, não conseguir fazer a atividade como se espera. E aí fica um conflito e uma briga tamanha, gigantesca, em relação às crianças junto com na proposta de lição de casa. Então fica essa briga, né, entre filhos e mães, não é? E a gente vê aí esse ponto bastante importante, que é quando a gente começa a identificar em nós essas referências, essas identificações, né? Como eu falei, nós somos formados da nossa identidade e da soma de muitas identidades que nós temos, né? A gente tem identidade aí do papai, da mamãe, né, da avó que cuidou de nós, ou de uma madrinha, né, de um amigo, da professora, e a gente vai pegando essas referências e nos estruturamos enquanto pessoas. Só que na relação com o filho, é importante que nesse momento onde a gente está aí ensinando as crianças a realizarem as atividades de escola, a fazerem as atividades escolares, a gente também não assuma esse papel como professor, né? A gente evoca qual é a professora que tem dentro da gente. A gente evoca e dialoga com essa professora. Como é o meu jeito de ensinar? Meu jeito de ensinar é impaciente? Meu jeito de ensinar, né? Eu não consigo parar ali e prestar atenção no que o meu filho está fazendo? Então, qual que é o meu jeito? Eu fico muito angustiada quando ele não encontra a resposta e eu sinto a necessidade de dar a resposta para ele, porque eu também não consigo vê-lo ficar frustrado por não achar a resposta, né? Então, são todas essas diquinhas que é importante. Só falando, me dá um oi aí para quem está, né, presente na live de hoje. Me diz se estão ouvindo direitinho, se o som está tudo bem, né? Outro dia eu comecei a live aí, o som tava desligadinho. Para mim aqui tá ok, mas se você puder dar um toquezinho para mim, eu agradeço. Diz sim, Sil, tá tudo certinho. Então, a gente vê dentro da proposta, né, que a gente atua com os filhos, e dentro desse processo que a gente vai tendo algumas situações, algumas dinâmicas muito forte na relação com o filho, muito forte no processo que ele está vivendo ali em relação à atividade, às atividades escolares. E a gente não pode ter dentro da gente toda uma angústia e passar para essa relação naquele momento em que a gente está ensinando para o filho. Então, essa identificação da minha emoção, das minhas dificuldades é muito importante. E é importante você se identificar e conversar com essas questões, né? Poxa, eu não tenho paciência para ensinar. Tá, o que é difícil para você? O que é difícil para você sustentar naquele momento que você está sentado ajudando o seu filho? Porque dependendo da postura, gente, que a gente tem frente ao filho quando está fazendo a lição de casa, a gente pode também criar enormes problemas e no desenvolvimento do filho, né? A gente pode criar muitas questões que a gente nem faz ideia que a gente está criando quando a gente não tem paciência, quando a gente fala para o filho, vai logo, anda logo, presta atenção, caramba, você não faz nada direito, poxa, aqui você erra toda hora. Então, é a forma com que a gente está se posicionando frente à lição
do filho é muito importante, porque ele espera ser olhado naquele momento de produção. É um momento de produção dele. Ele está produzindo, ele está fazendo aquela atividade naquele momento. Então, muitas crianças relatam que eu sou burro, eu não consigo mesmo. E quando a gente pergunta, mas poxa, mas de onde vem isso? Por que você acha que você é burro? Minha mãe fala que eu não consigo aprender, né? Minha mãe não... Quando eu faço atividade, ela faz eu apagar tudo, que está tudo errado. Eu sou burro mesmo, né? Por quê? Porque a criança fica num sofrimento que naquele momento que ela está produzindo, que ela está fazendo aquela atividade, aquela lição, é o momento dela se mostrar. É a mesma coisa quando você faz um trabalho e você tem que ali estar apresentando aquele trabalho para alguém, né? Seja no seu momento mesmo, que você está ali com um chefe, né? Com um gestor, que você tem que mostrar o que você fez, o que você realizou. Então, como é a recepção desse gestor? Como é que é a recepção desse pai e dessa mãe quando a criança está mostrando a atividade dela? Como está se posicionando? E eis que é um entrave que pode deixar marcas muito, muito severas na criança. Então, quando a gente não tem paciência, quando a gente fala, eu não levo jeito para isso, vamos refletir um pouco, em que papel que eu estou tentando me identificar? Com o da educadora? Então, como educadora, eu não vou ter paciência, eu não vou ter metodologia, eu não vou ter jeito para ensinar o meu filho. Mas enquanto mãe, será que eu tenho uma forma que eu posso atuar e vivenciar com o meu filho de uma maneira muito legal? Né? Sim, quando eu olho para aquilo que ele está me mostrando, tal como é, quando eu olho para aquela produtividade dele e vejo uma produtividade de criança, porque ele está fazendo como criança. Com as crianças que eu atendo, eu tenho sempre um caderno e falo para elas assim, olha, esse caderno é nosso, tá? A mamãe e o papai não vai te ajudar muito nessa atividade, não. Vai ser só nós. E você vai escrever do jeito de criança, né? Então, esse jeito de criança que a gente pede para a criança fazer, escrever, é uma boa estratégia para vocês pais utilizarem. Pede para que ela faça do jeito de criança dela. E enquanto os pais olhem para a produtividade dessa criança com um jeito de criança. Então vai ter muitos erros, às vezes ela não vai fazer aquilo direito, né? Ou ela não vai atender a sua expectativa. Porque enquanto pais a gente quer o quê? Finalizar aquela atividade, porque eu estou desconfortável nesse lugar que me foi conferido e que não é meu, que é de ensinar. Né? Então eu estou desconfortável com isso e eu fico tentando, me impondo para este lugar. Não é? Então seja bem-vinda aí, Renata, Pasquale, se quiserem participar, pode pedir a voz, ok? Se tiverem dúvidas. Então, quando a gente fica neste papel que não é nosso, né? Quando a gente tenta se enquadrar nesse papel que não é nosso, de professor, aí a coisa degola. Né? Quando a gente tenta fazer algo que não é como a professora. E a criança, ela tem tanta percepção que é igual aquela criança que eu falei da historinha, né? Que mãe professora, minha mãe, ela fala, mas ela não fala igual a professora, porque minha mãe, ela é cozinheira, ela fala igual cozinheira, né? Mais ou menos ele quis dizer. Ela não tem essa função, ela não sabe explicar como você explica. Né? Então converse com o filho de vocês e diga, eu também vou fazer o meu melhor aqui com você. A mamãe não é a sua professora, então a mamãe não estudou para saber como te ensina. Talvez você tenha que me ajudar. Né? Eu acho que você pode me ajudar agora quando a gente está aqui aprendendo. Então me diz mais ou menos como a sua professora vai te ensinando.
Isso acontece muito quando a gente tem que ensinar matemática. Nós aprendemos a matemática de um jeito muito diferente, né, do que às vezes é ensinado na atualidade. E aí a gente vê assim, caramba, e agora, né? Que saia justa que eu tô, como é que eu vou ensinar? Eu não aprendi desse jeito. Então eu vou dar uma diquinha para vocês, para quem está em casa aí sofrendo com essa questão, dá uma olhadinha lá no YouTube, né, Belks? Dá uma olhadinha no YouTube, põe lá, né, no Google, aula de como ensina fração. E aí vocês vão olhar lá o youtuber ensinando, tem um professor que ensina e como ensina a fração. Então a gente não vai entrar neste papel do professor, né? Nós não vamos executar o papel de professor, nós vamos continuar, né, no papel de pais. Então você vai continuar no seu papel de mãe, você no seu papel de pai, que está contribuindo e ajudando para o seu filho naquele momento. E deixa claro para isso, filho, eu tenho um desafio muito grande, porque eu vou te ajudar, né? E eu não sei se eu vou conseguir te ajudar como a professora te ajuda. E eu vou precisar da sua ajuda. A criança fica muito mais receptiva, porque ela sabe que eu não estou entrando na frente de um outro papel. E eu só entro nesse papel de professor quando eu evoco algumas referências e identificações minhas com os meus professores anteriormente, ou lá como meu pai e minha mãe ensinava. Então, neste momento, é importante perguntar o que eu sinto quando eu sento para fazer a lição com o meu filho. Qual é a emoção e o sentimento que eu venho? É de inquietude? É de impaciência? É de raiva? É de, pô, tô de saco cheio, não queria estar ali fazendo? Então, sejam sinceros com vocês e observem isso em vocês, porque isso vai fazer total diferença. No segundo momento, identificou essa emoção que vem forte? No outro momento, pergunta: a quem pertence isso? Com quem eu me relacionei ao longo da minha vida que tinha essa inquietude, que tinha essa raiva, essa impaciência? Foi com a minha mãe, foi com meu pai, era minha avó que me ensinava, ou até uma professora que eu tinha que foi muito difícil eu conviver com ela na minha época de colégio, porque tudo que eu fazia, ela era irônica comigo. Tá lá, tá vendo? Lá, já só podia ser ele. Então, o que vocês vivenciaram? Porque a gente vai para uma identificação ali interna da nossa criança. E quando a gente está à frente ao filho, é isso que a gente evoca. Às vezes a gente evoca ou a dor da nossa criança interna ou a referência de quem estava ensinando. A gente se identifica e mimetiza, né, o comportamento. A gente tem um comportamento muito similar. Só que se a gente olhar para o filho que está ali, né? Se você olhar para o seu filho que está ali na sua frente, é uma outra relação, é um outro momento, é uma outra época, é uma outra proposta de educação. Então, seja claro com seu filho, eu vou tentar o que eu puder ensinar para você. E o que eu não conseguir, a gente vai buscar, né, a resposta, ou pela internet mesmo numa aula, ou com a sua professora, porque é neste momento que eu vou podendo te ajudar, e aí eu vou entendendo a linguagem do momento atual. Muita gente está mandando mensagem para mim e falando assim: Sil, eu não consigo adequar a linguagem, né? Hoje é tudo muito diferente da época. Quando eu vou ensinar todas essas questões, nossa, tem questões da escola muito difícil que eu não entendo, né? E quem já não viveu isso com os filhos, não é mesmo? E você lê uma pergunta lá, às vezes até de segundo, terceiro ano, você lê aquela pergunta, você fala: caramba, que saia justa, o que está escrito aqui? O que isso quer dizer? Né? E a gente tem uma enorme dificuldade de interpretar aquele enunciado, porque o enunciado é um outro ponto muito severo, de muitas dificuldades no aprendizado.
Uma criança que não consegue ler o enunciado, não consegue interpretar o enunciado, ela passa a fazer, executar a atividade de uma maneira muito mecânica, muito reprodutiva, né? E aí há todo um comprometimento no processo de aprendizado dela. Por quê? Porque ela faz exatamente cola e copia, cola e copia, cola e copia. Ela não tem interpretação. Então, quando ela vai para a escola, né, fazer uma prova, ela não tem recursos, né, para interpretação. Então, gente, vocês querem ajudar o filho de vocês nessa quarentena para que ele volte muito mais forte, né, com os músculos mentais aí bombando, né, e conseguindo realizar as coisas? Façam leitura e interpretação daquilo que leu, o que o autor quis dizer, onde estava, né? Em que ponto da história aconteceu tal coisa. Façam a interpretação, trabalhem, converse. O que você achou disso? Você acha que essa atitude está certa? Como você faria? Você faria diferente? Porque nisso que você está se relacionando e lendo e com o seu filho nessa dinâmica, você está ajudando muito mais ele no processo de aprendizado dele. Então, não se desesperem, não fiquem preocupados em fazer como o professor. A criança sabe, o professor está lá na casa dele, em quarentena, está mandando atividade para fazer em casa, está mandando tudo que tem que fazer, e nós aqui em casa, a mamãe, vai estar com você no seu processo. Então vamos lá, onde você precisa de ajuda? Ah, mamãe, eu não estou entendendo aqui. Puxa, filho, isso aqui é meio complicado mesmo, a mamãe também não entende muito disso. Vamos buscar o conhecimento e vai para a internet, ensina ele a buscar aquele conhecimento. Vamos assistir uma videoaula que fala sobre esse assunto, né? Ah, é com S, é com Z? Puxa, a mamãe também não sabe. Então vai lá e aprenda. Se coloque no lugar de aprendente junto com o seu filho. Porque a relação do ensinar, ela é relação entre ensinante e aprendente. Então, a melhor forma de a gente ensinar o filho ou colaborar para o aprendizado do filho é ora a gente sendo ensinante e ora a gente sendo aprendente também. Então, quando a criança observa que nós também estamos nesse papel de quem aprende, ela fala, puxa, que legal, é igual eu também estou aprendendo. E quando ela entra no papel de ensinante, olha, mamãe, não é assim que minha professora faz, ela faz desse jeito. Ela está tentando mostrar para você, né, aquilo que ela aprendeu, acolhe isso. Não faz assim, por exemplo, que a gente vê muitos pais fazendo. Ah, então por isso que eu não te ensino, tá vendo? Eu não te ensino porque você quer que eu ensine igual a sua professora. Eu não sei fazer igual a sua professora. Então eu não sei fazer igual a ela, eu faço do meu jeito. Então do meu jeito é esse. Então todo esse movimento que a gente tem para com o filho, muitas vezes naquele professor, né, no auge das nossas emoções, distorce toda a relação que a gente pode ter com ele, no sentido de ajudar e de cooperar. Puxa, filho, olha, eu realmente não sei fazer dessa forma. Você pode me dar algumas pistas? Se a gente não achar a forma como é, bom, vou tentar procurar aqui, vamos ver na internet. Agora, eu aprendia de um jeito. E aí você vai conversando com a criança e você vai propondo para ela, olha, você pode ter os dois jeitos. O jeito que a professora te ensina e o jeito que a mamãe te ensina, né? E aí depois você vê qual o jeito que é mais fácil para você. Porque a criança, principalmente quando ela tem 7 anos, ela é muito no concreto, né? Ela acha que não vai ter a professora, né? E a mãe vai ficar no lugar da professora. Pelo próprio desenvolvimento intelectual dela, ela não tem não tem muita flexibilidade de pensamento, de entender que naquele momento que a gente está ensinando,
a gente está ensinando a partir das nossas referências, né? Da forma como que a gente vivenciou. Né? Então, conversar, e até você pode contar, olha, na minha época de escola eu fazia assim, eu tinha assim essa dificuldade, né? Ou eu aprendi com facilidade isso desse jeito. Mamãe não sabe se você vai aprender com facilidade desse jeito, porque agora tem um outro jeito de ensinar. Então, não, quando eu falo a professora escondida na mãe, é nisso que eu quero dizer, né? Que quando você vai ensinar e ajudar o seu filho nas atividades escolares, você vai resgatar muito do que foram os educadores, da forma com que as pessoas te ensinaram, aquele processo que você aprendeu, né? E aí não se trata de entrar numa certa competição da forma que é agora. Né? Então a gente tem essas referências e essas dificuldades. E aí vem um outro ponto, né, que eu quero trazer no nosso diálogo de hoje, no nosso bate-papo, que é quando a mãe é professora. Né? Quando a gente está mãe, somos mãe. Quando nós estamos professores, somos professores. Mas nem sempre dá para diferenciar isso. Às vezes a professora invade o papel da mãe, às vezes o papel da mãe invade o papel da professora. Bom, eu me lembro quando meu filho estava na educação infantil, que eu era coordenadora da escola, e quando eu queria auxiliar meu filho em alguma atividade, ele falava assim, mamãe, né? Aqui não, aqui você é mamãe, né? E você é lá na escolinha. E ele falava assim, lá na tal escolinha que você é professora, né? Ele não sabia identificar se era professora, se era coordenadora. Aqui você é mamãe. E aí eu falava, não, mas eu tô te ensinando, filho, eu tô te ensinando como mamãe. Não, eu não estava ensinando como mamãe. Sabe por que eu não estava ensinando como mamãe? Porque eu ficava fixada, olhando, vendo resultados que ele ia obter naquilo que ele estava realizando. E não curtindo o processo com ele, apaixonada pelo processo que ele estava fazendo, apaixonada pela dinâmica que ele estava fazendo. Eu não estava apaixonada por isso. Eu queria ensinar e que eles chegassem ao resultado que estivesse certo. Então, quando a gente não tem clareza sobre isso, quando a gente não tem, observa esse comportamento nosso de querer ensinar no momento em que a gente tem que curtir o processo com a criança. E é isso que vai fazer total diferença nos resultados do dia a dia, do aprendizado. Essa criança, ela vai fazer o quê? Ela vai se posicionar de uma maneira muito mais assertiva para a gente, muito mais afetuosa, quando a gente está ali curtindo com ela esse processo. Olha que legal, você está fazendo isso, filho? Poxa, que interessante. Isso aqui, se você já aprendeu, que bacana, né? O que mais que você aprendeu? O que mais que você consegue fazer? E a criança, ela vai mostrar o que ela gosta de fazer, o que ela consegue fazer. E não aquilo, eu vou dar essa atividade porque eu quero que ele consiga fazer. Então, veja, quando eu quero identificar o que ele consegue fazer, é onde eu estou identificada com esse papel de professora. Quando eu... Oi, Salinha, tudo bem? Que bom que esteja adorando, né? Vamos lá, podem perguntar, tá? Então, quando eu estou identificada com esse papel do professor, eu quero saber se meu filho está fazendo certo e errado. Eu quero que ele acerte, porque daí finaliza. E eu fico incomodada, daí finaliza aquele meu papel de professora. Agora, quando eu estou no meu papel de mãe e ajudando meu filho a fazer a lição, eu olho tudo que ele não conseguia fazer e que ele já está fazendo. Eu quero que ele me mostre o que ele já consegue.
Eu quero que ele se exponha também, dizendo o que está difícil para ele, o que ele sente dificuldade, não é? E tem uma outra coisa também. Tem mães que ficam neste papel também do entendimento de que assim, ai meu filho, o que você tem dificuldade? Onde eu posso te ajudar? Como eu posso te ajudar? Né? Então, ela fica muito mais preocupada no que está errado ali no processo de desempenho da criança. Não é que o que ele não está conseguindo? Não, eu preciso ajudar meu filho não está conseguindo tal coisa. Por quê? Porque no fundo você quer que seu filho seja o melhor, porque no fundo você deseja que ele faça o melhor. Então há uma preocupação exacerbada, né, no que ele precisa e na necessidade de atender ele naquilo que ele está fazendo e suprir, né, para que ele não erre, para que ele não tenha dificuldade, para que ele não sofra, para que ele não frustre, para que ele aprenda. Então, quando a gente entra nesse processo, lá dentro, né, é a nossa mãe que está ali também com dificuldade de lidar com o processo natural de desenvolvimento do filho, né, com aquele processo que a gente vivencia e que a gente percebe, olha só que legal, o que você não sabia, agora você sabe. Poxa filho, olha, na semana passada a gente estava fazendo lição de casa e você não conseguia fazer essa conta, agora você está conseguindo. Que legal, hein? Que bacana. Então, é isso que seu filho quer de você hoje. Ele quer mostrar que ele está produzindo. Só que a produção dele não é uma produção de adulto, é uma produção de criança. E será que enquanto mãe e pai a gente sustenta a produção de criança, e a produção de criança é o quê? É a letra não tão torneadinha, é uma criança que tem mais dificuldade e erra para escrever. Será que a gente sustenta isso? Esse processo que ele está vivenciando? E às vezes não, né? Então, quando a gente tem a mamãe ali, que é dentro da gente, e ela também é uma profissional da área da educação, né, fica muito mais exacerbado essa questão de a gente olhar para o resultado, olhar para que ele consiga fazer e tenha o desempenho. E a gente não olha para os olhos dos filhos e veja, o que você está produzindo é lindo. Gente, um ponto muito importante: os filhos mostram pra gente o que produzem porque eles querem o nosso encantamento. Ele quer o seu encantamento, ele quer o seu olhar de paixão pelaquilo que ele está fazendo. Então, quando você se depara com a dificuldade, com a limitação dele, porque ele tem dislexia, ele tem déficit de atenção, e aí você fica angustiada, você está olhando para a problemática e não está olhando para ele. Ele produz o melhor, ele produz o que é bom, mesmo com erros. Olha que coisa interessante, né? Mesmo aquele erro que ele está fazendo ali, ou aquela forma toda distorcida, né, agitada, e criança hiperativa é assim, vai fazer uma coisa, cai tudo, cai cola, e ela gruda um do outro, ela não faz com capricho aquela coisa. Mesmo aquilo que ele está fazendo, tem que ter esse olhar de descoberta, de amorosidade, porque a produção é dele. O quadro não pode sobrepor, o quadro que ele tenha de autismo, de déficit de atenção, dificuldade de aprendizagem, não pode sobrepor o que ele é, o que ele está procurando fazer. Eu vejo muitas crianças, né, com transtorno de hiperatividade, déficit de atenção, elas são muito desastradas, né, no sentido de executar as coisas. Elas não colocam ordem. Geralmente, quando a gente dá um Lego ou um brinquedinho para montar, a gente vê, né, ela faz uma pilastra, outra já quer pôr o telhado, né? Ela não tem aquela
aquele processo de etapas, passo a passo, ela não tem, ela já quer ir, pensou e já quer o resultado, né? Então a impulsividade dela é grande, que ela pensa e ela acha que aquilo que ela está pensando, pum, ela vai fazer assim e vai dar o resultado para ela ali. E como que eu lido com isso? Porque enquanto mãe eu fico angustiada. Não, pera lá, mas ó, presta atenção aqui, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo primeiro, olha, não é assim. E eu fico toda angustiada porque eu me envolvo no quê? O que eu desejo? O resultado. E não entender como é que a cabeça dela está pensando. Então pergunte para ela, ó, ficou legal, e como sua cabeça pensou para fazer isso? Ah, mamãe, eu pensei de pôr isso aqui e pôr o telhado. Porque até a linguagem dela não é uma linguagem clara, né? Ela não põe elementos na linguagem. Ela também reduz muito a linguagem, ela também come palavras. Então, a gente vê que a criança, nesse processo de execução dela, ela tem essa dificuldade de expressar também. Então, como que você fez isso? Como sua cabeça pensou? Ah, eu pus aqui e coloquei o telhado aqui em cima. Poxa, entendi. Agora, vamos ver uma coisa. E se chover? Será que essa casa não vai entrar água? O que está faltando para proteger essa casa? Ah, a parede. Então, vamos lá. Então, a gente vai ter. Será que dá para construir a parede já com o telhado? E eu vou perguntando para essa criança, eu vou questionando essa criança. O questionamento, levando ela para reflexão, é a forma com que a gente diz para ela: filho, eu vejo seu melhor, eu vejo quanto você é inteligente, eu vejo como você pensa. E é isso que é importante para nós, né? Perceber a importância de como o filho pensa. E para o filho isso é extremamente valioso, porque quando ele está ali pensando e trazendo para você e vendo que você está atenta ao pensamento dele, ele fala: nossa, acho que eu sou bom nisso, né? Eu vou melhorar. Eu vou fazer até melhor, porque minha mãe está gostando, eu vou ser melhor ainda para ela. Eu vou atender mais ainda ao que ela deseja. Tem crianças que elas têm muita dificuldade e se frustram muito na hora de execução das atividades, porque toda vez que ela vai fazer uma atividade, nunca tá bom para o pai, nunca tá bom para a mãe. Então, ela vai fazer aquilo, ela vai tentar executar a atividade e sempre faltar algo. Ah, aqui está errado, aqui você não prestou atenção. Por quê? Porque a professora escondida na mãe, né? A professora, entre aspas, né? O arquétipo que a gente tem, a ideia de professor que vai lá e que corrige, do professor que tem que ensinar, e a gente entra nessa estrutura que é rígida, que tem professor que nem tem mais essa estrutura, né? Que é uma estrutura rígida. Então, eu vou lá e fico querendo o resultado. E a criança, ela precisa ser encantada e precisa que o seu olhar esteja no encantamento, no processo. Então, quando ela vai fazendo e não atende, vai fazendo e não atende, vai fazendo, o que ela vai sentindo? Eu sou burra. Eu nunca tendo a necessidade da minha mãe ou do meu pai. Eu nunca, não consigo fazer as coisas direito. O que eu faço não é legal. Então a criança, ela vai o quê? Minando a autoestima dela. E com o filho de vocês, o que acontece? Qual é a dificuldade que eles apresentam hoje? Que você pode contribuir e ajudar e entender. Porque às vezes isso também ocorre lá na escola, né? Diante de um amiguinho. Lembra que eu falei que nós somos a soma, né, das personalidades, das pessoas que a gente convive? Então, a gente pode também ter uma baixa estima no aprendizado, porque outras pessoas que passam pela vida da gente também têm o mesmo um movimento
semelhante de não reconhecimento daquilo que é, né? De não poder ver, elogiar, entender o que aquela criança está fazendo. Então ela fica o quê? Sofrendo ali, sofrendo naquela proposta de aprendizado, desejando fazer as atividades, mas não sentindo que é capaz. Então a autoestima dela está o quê? Sempre baixa. E olha que interessante, quando a autoestima do filho está baixa, eu também fico com foco no quê? Naquilo que ele tem dificuldade, porque eu quero ajudar ele, então eu quero que ele supere a dificuldade dele. E eis que é um ponto que eu falo para os pais: quando seu filho tiver muita dificuldade, faça algo com ele que ele é muito bom. E olhe para isso e vivencie esse processo que ele é muito bom. Porque nisso que ele é muito bom, ele vai levar para aquilo que ele não está tão bem. Né? Vai fortalecê-lo naquilo que ele não está tão bem. Por exemplo, às vezes a gente vê lá a criança com dificuldade e o pai chega e pergunta para mim: Sil, eu vou pôr o meu filho na aula de reforço, eu vou pôr o meu filho no Kumon, eu vou pôr meu filho em professor particular, nisso, em tal, eu vou pôr meu filho em vários cursos, né, várias dinâmicas para auxiliá-lo naquilo que ele está fazendo. E aí eu digo, o que ele mais gosta? Ele gosta de brincar, ou ele gosta de futebol, então coloque ele no futebol. Mas eu não agora ele está ruim na leitura e na escrita, eu não tenho que colocar alguém para ajudá-lo na leitura e na escrita. Então, o que eu digo, coloque naquilo que ele mais gosta, que ele sente que ele é bom e vive aí. Opa, é o Instagram que falhou um pouquinho. E vivencia com ele nesse processo, porque você olha ele produzindo, ele fazendo bem o futebol, jogando bem, né? Elogio, olha, né? Viu a produção dele, que legal. E quando ele tem que se deparar com aquilo que ele não está muito bem, veja o processo também. Olha que ontem ele não escrevia, hoje ele está começando a escrever. Ontem ele não lia, hoje ele está começando a ler. Ontem ele tinha dificuldade de colocar os números nas mãos, né, para somar. Hoje ele está conseguindo fazer isso. E eu, enquanto mãe, também começo a me alimentar. Por quê? Porque eu vejo um passo de cada vez, eu vejo uma produção de cada vez do meu filho, eu vejo o empenho de cada momento do meu filho. E eu não misturo os papéis, porque no meu papel de mãe é este encantamento pelo que ele faz gradativamente é que vai fortalecê-lo e não o resultado que ele está mostrando. E nesse olhar aqui, ele vai chegar nisso, ele vai chegar nesse resultado que eu desejo. E quando eu sou professora, né, quando eu sou educadora, o que acontece? Eu me frustro. Por que eu me frustro? Porque enquanto professor, às vezes eu consigo lá ajudar bem os meus alunos, eu desempenho bem os meus alunos, eu faço com que os meus alunos aprendam, né? Eu desenvolvo habilidades para eles e eles conseguem, eles vão bem. E eu, enquanto em casa, meu filho tem dificuldade, eu não consigo ajudar o meu filho. Eu não consigo fazer com que o meu filho fique bem. Isso é um conflito muito mais comum do que a gente imagina. Quando a gente vê, né, quando chega para mim no atendimento, as mães que são professoras, a angústia maior é exatamente isso. Por que eu consigo, Sil, ajudar tantas crianças e eu não consigo ajudar o meu próprio filho? O que acontece que eu não consigo fazer com que ele saia desta dificuldade? Porque exatamente, quanto professora, eu tenho um objetivo, uma execução, né? E tem uma avaliação final para saber se eu atingi esse objetivo. Então, eu tenho esse pensamento, esse bloco, essa forma de atuar. Eu planejo, executo e avalio.
E enquanto mãe, né? Como que eu vivencio isso enquanto mãe? Eu olho o que foi passado para o meu filho, executo junto com ele e o admiro. Vocês percebem que não tem avaliação aqui? Né? Eu admiro, eu vejo o progresso dele. Por quê? A forma com que eu vou mensurar o desempenho dele, a forma com que eu vou olhar o desempenho dele é no processo. É o quanto a gente tem de encantamento neste processo. E aí o resultado vem, como um brinde aqui. Né? Olha, mãe, lembra? Você me ajudou a estudar na prova tal e eu tirei a nota boa. Né? Foi melhor do que as outras provas. Então, quando eu me apaixono junto com meu filho no processo, eu fico melhor, porque eu vejo cada ponto. E aí vocês podem perguntar, Sil, mas quando a dificuldade dele, por exemplo, numa dislexia, quando ele tem muita dificuldade na leitura e eu não sei como ajudar meu filho, eu não sei como fazer com que ele aprenda a ler. De fato, uma criança com dislexia, ela vai ter uma dificuldade mais acentuada na leitura. Então, passe a ler para ele, passe a se encantar pelaquilo que ele é capaz de interpretar. Lembra que eu falei do exemplo do jogo de futebol? Quando a criança tem muita dificuldade, coloque o seu olhar naquilo que ela é produtiva e que ela é boa. E aí vocês vão falar assim, mas o meu filho só joga videogame. Então é no videogame. Então é no game que você vai conquistar o seu filho para aquilo que ele tem menos dificuldade, mais dificuldade. Às vezes a gente foge do videogame das crianças, né? Às vezes a gente quer eliminar o videogame das crianças, sendo que a gente pode transformar o videogame em um grande aliado para ajudar os nossos filhos e também para ajudá-lo a voltar a atenção naquilo que é de dificuldade dele. Porque quando eu olho ele jogando, quando ele me mostra o quanto é bom, né, no videogame, ele percebe que eu reconheço que ele é bom em algo. E que ele pode também depois mostrar aquilo que ele não é bom. Ele pode depois mostrar, de certa forma, a fragilidade dele. Né? Então, quando ele começa a me mostrar a fragilidade dele, eu sei que ele é bom. Ele não fica frustrado achando que, poxa, minha mãe nunca vai ver o que eu sou bom. Né? Porque aqui na matéria, se você, mãe, só olha as coisas de escola, né? E não reconhece aquilo que ele é bom também, ou fica na comparação, ele só é bom lá no videogame, como que fosse videogame é videogame. Não, videogame ele desenvolve também, ele também tem raciocínio, ele tem execução. Então, quando a gente pega o videogame como um aliado, isso é muito bom, porque a gente vai lá, observa como ele joga, vê como que ele brinca, como ele se relaciona ali com o game, né? E ele vai ficar confortável. Olha, minha mãe tá vendo que eu sou produtivo também, que eu sei jogar game bem. E não com a fala pejorativa. Porque no game ele é bom, agora para estudar, né? Então, esse tipo de fala só compromete aquilo. Por quê? Porque tá mais evidente o que ele não consegue, né? No videogame ele é bom, mas estudar, eu dou a ênfase que aqui ele é muito ruim. Quer dizer, ele vai se expor, ele vai expor a dificuldade dele para mim, para que eu possa ajudar? Não. Agora, quando eu olho lá o videogame, o que você está fazendo? Legal, estou jogando, e ganhou, não ganhou? Como é que tá isso? Mãe, estou quase conseguindo passar a fase tal. E como que você está fazendo para passar a fase tal? Eu estou fazendo assim, assim. Poxa, que legal, filho. Nossa, que bom que você é inteligente. Então, beleza. Daqui a pouquinho você volta a falar assim, e aí, como é que está? Tá legal. Então, bacana. Filho, só não esqueça que a gente tem daqui a pouquinho que fazer a lição. Então, termina essa partida e vamos fazer a lição juntos. Quer dizer, quando ele
terminar aquela partida, ele vai estar o quê? Receptivo para aquilo que a gente vai estudar. Né? Por quê? Porque eu vi o que ele é bom, eu reconheço que ele é bom, e aqui ele vai olhar. Então, enquanto mãe, você pode olhar o processo do seu filho, evidenciar esse processo com muito mais carinho, muito mais propriedade, ok? Bem, para vocês aí, um bom feriado, né? Hoje é dia 21 de abril, feriadão aí, então bom feriado, curtam feriado aí em casa, e que todos os dias agora estão sendo um pouco feriado para nós, né? E escrevam, tá? Consolidem o que ficou legal dessa live que vocês escutaram agora, o que ficou significativo, que toque que foi bacana que vocês não tinham pensado ainda. Compartilhem, contribuem, porque a contribuição de vocês ajuda muitos outros pais também a observarem coisas que falam, nossa, isso aqui passou batido, olha que legal. Agora eu vi essa postagem, eu vi essa observação, que bacana, eu não tinha prestado atenção nesse ponto. Então, consolidem, né? Não assistam só por assistir, consolidem, cliquem aí, deem o like de vocês, que é o carinho para que possa crescer esse trabalho, né? Que é o retorno aí de um carinho que a gente vem aqui trazer uma fala, trazer aquilo que a gente conhece e dá para compartilhar. Então, compartilhem também, porque tem conhecimentos que a gente escuta e fala, legal, mas isso aqui não deu muito, puxa, mas a fulana vai ser legal para ela. Então, compartilhem na página dos amigos, tá? Deem um like de vocês, consolidem, escrevam o que vocês aprenderam nessa live, o que ficou de significativo aí, e quem quiser, tá? Está seguindo aí no Facebook, no Instagram, no YouTube, eu estou como Sil Moraes com 2 L's, né? E também tem o Telegram. Na descrição das postagens eu deixo o link para o Telegram. No Telegram a gente pode conversar, vocês podem pôr mais perguntas, é muito mais interativo, né? A qualquer momento tá ali, vocês podem mandar pergunta que eu vou respondendo. E também tem algumas coisas que a gente compartilha no Telegram que eu não compartilho, às vezes pelo Facebook. Essa aqui é minha bonequinha aqui que está acordando. Então ela fica 1 hora dormindo aqui atrás, eu falo para ela, vamos trabalhar? Então ela está aqui e quando termina a live eu vou passear. Então ela sabe 1 hora certinho, terminou, ela acorda para passear. Não. Então é isso, vamos lá e fiquem bem aí, se cuidem. Eu vejo vocês amanhã, tem um outro tema bem legal aí, que logo eu faço a postagem e compartilho com vocês. Fiquem com Deus e até mais.